E olha só, gente, eu vou sentar para falar de um assunto muito sério agora e que seguramente você tem dúvidas ou conhece alguém que já teve dúvidas sobre esse assunto, uma vizinha, uma amiga, né? São as pílulas anticoncepcionais. Até porque esse assunto sempre gera dúvida e polêmica, né? Mitos e verdades. Só para se ter ideia, atualmente mais de 100 milhões de mulheres no mundo todo usam as pílulas para evitar a gravidez. Esses pequenos comprimidos, né, são uma combinação de estrogênio e um progestor. O quê, doutor? Progestágeno. Progestógeno, é isso? Isso, progestógeno e progesterona. Mas olha só, gente, esses componentes podem gerar efeitos colaterais. E a gente sabe disso, né? Até quem lê a bula sabe que é daquele tamanhão, né? Aí é que as dúvidas, os mitos entram. Mas será que o anticoncepcional engorda? Será que, na verdade, ele retém líquido, é 100% seguro? Pode levar a outros problemas mais sérios de saúde? Será? Então esse é o tema do quadro Saúde da Mulher de hoje. Como vocês já ouviram, quem está comigo para tirar todas as dúvidas é o médico ginecologista, Dr. Giovanni Ventura. Boa tarde, Dr. Giovanni. Boa tarde. Obrigada por estar conosco novamente aqui no Ver Mais. Sempre que o Dr. Giovanni vem, fica aquele monte de perguntas para outra vez e o assunto vai, né, Dr. Giovanni? E hoje, sem dúvida nenhuma, não vai ser diferente, até lembrando que quem está em casa pode participar, mandar perguntinha para a gente. O anticoncepcional, a pílula anticoncepcional, ela é indicada para todas as mulheres, ou seja, todas podem tomar, ou existem outros métodos que são mais indicados, ou realmente ele não traz problemas para todas? O que a gente poderia dizer sobre a pílula anticoncepcional? Primeira coisa que a gente tem que comentar é que a pílula anticoncepcional ela é composta por hormônios, né? Como a gente disse na chamada anterior. E quando a gente trata com hormônios, isso é uma coisa bastante individualizada. E também na chamada a gente falou, aquilo que a vizinha, a amiga da amiga usa, nem sempre vai funcionar da mesma maneira para cada indivíduo. Sim, minha amiga toma esse, eu vou tomar também. Exatamente. Isso, a necessidade de um cuidado nessa questão da indicação, justamente pelos fatores de risco que podem existir, né, na paciente, na mulher, e até mesmo na indicação de qual o tipo de anticoncepcional utilizar. Se existe realmente a indicação deste uso, né? E a gente tentar outras vias também de contracepção sem ser um anticoncepcional oral ou hormonal. Então existe individualização na questão do uso de anticoncepção. Ele sempre vai ter efeitos colaterais negativos, digamos assim? É uma medicação. Toda medicação exógena, aquilo que você traz de fora para dentro do seu corpo, a gente está suscetível a efeitos colaterais. Por isso que as bulas dos anticoncepcionais são quilométricas. Então, nós estamos falando sobre indivíduos que têm reações diferentes a cada posologia, a cada dosagem de hormônio em cada pílula. Entendi. Então, por isso a necessidade de realmente individualizar o uso dessas pílulas em cada mulher. Eles engordam ou não? Isso é um grande mito, né? Isso é um grande mito. As pílulas anticoncepcionais, elas não engordam, né? Elas retêm líquido, na verdade, né? Isso sempre ou só no começo, quando começa? Em algumas pacientes, porque o estradiol, que contém na maioria das pílulas, existem pílulas que não contêm estradiol também, ele tem uma afinidade muito maior com a retenção de líquido. Mas aí tem pacientes que falam assim, olha, mas eu tomo o mesmo comprimido que a Cristina Ramírez e eu tenho uma retenção de líquido e ela não. Sim. E aí a gente tem que também individualizar o estilo de vida que cada uma tem. Se a gente pratica uma atividade física, se tem uma alimentação adequada, se já tem uma predisposição a esse efeito colateral, então existe uma necessidade de uma individualização na questão do uso do anticoncepcional. Existem... já tem perguntas? Deixa eu só perguntar com relação a uma marca específica que está rolando na internet, seguramente o doutor já viu, que causa trombose, enfim, não é uma marca barata, porque é a marca que eu tomo e eu sei quanto custa. E tomei por muito tempo e depois percebi que tive problemas de circulação. Isso é verdade? Certo, isso. Nos últimos meses isso ficou bastante difundido sobre não uma marca, mas sim um tipo de hormônio, um progestágeno, que é a drosperinona, que ficou associado a riscos aumentados de trombose. Né? Mas aí nós também temos que analisar não somente isso, acho que fica em torno de 6 a 8 vezes mais para pacientes que usam o progestágeno drosperinona.
Mas se a gente for pensar única e exclusivamente no hormônio, é alto, sim, mas aí nós temos que pensar também na gestação, que aumenta em 10 vezes o risco de trombose, e na questão do tabagismo, que as mulheres já estão quase fumando igual ou mais do que os homens hoje também. Ou seja, uma série de fatores que não é só o anticoncepcional que vai determinar. Exatamente. Por isso a importância de individualizar, ou seja, cada caso. Exatamente. Então, assim, a gente agora, nos últimos tempos, ficou crucificando demais os anticoncepcionais, mas não analisando o comportamento das pessoas. Doutor, temos perguntas. Vamos lá. No plasma ou aqui? Isso, ó. A Leiliane diz o seguinte: minha mãe morreu de câncer de mama, por isso gostaria de saber se há algum risco de tomar anticoncepcional. Excelente pergunta, né? Então, assim, tal como a trombose e algumas outras doenças, o câncer de mama é uma doença. E a gente precisa de saber também qual é o tipo de câncer de mama que essa mãe teve, e saber com que idade também foi. E também, hoje nós temos um arsenal diagnóstico para saber o risco que essa paciente também tem para ter um câncer de mama. E se a gente tem a possibilidade de utilizar uma pílula hormonal ou não para ela, né? Então, assim, bater o martelo agora e dizer que ela pode ou não usar, talvez a gente vai estar fazendo uma acusação leviana sobre o anticoncepcional ou não, né? Teria que fazer uma análise. Obviamente, mas é uma pergunta bastante importante porque é uma situação familiar, uma herança genética bastante importante a ser analisada no uso dos anticoncepcionais. Temos mais perguntas, meninas? Certo, então eu vou fazer uma pergunta. Tomar muitos anos, tem pessoas que tomam 15 anos, 12 anos. Mesmo que eu não tenha problema no começo, esse uso prolongado pode levar a algum problema? Não existe nenhum relato assim de que o uso prolongado traga algum problema à mulher. A gente tem que, novamente, fazer um bom acompanhamento. Eventualmente, o corpo da mulher, a arquitetura do corpo e também o funcionamento sofre alterações. A idade, né? Exatamente, e aí a gente precisa também individualizar se há necessidade de fazer uma troca, de fazer uma pausa, se realmente existir a necessidade, né? Então, por isso a necessidade de fazer um acompanhamento adequado do uso do anticoncepcional, né? Porque, eventualmente, ele pode já provocar alguns sangramentos, provocar alguma alteração do ciclo, a paciente não se adaptar mais, assim como qualquer outra coisa que nós usamos no nosso dia a dia. Claro, né? Exatamente. Temos outra? Vamos ver ali. A Juliana diz o seguinte: quais as vantagens e desvantagens do anticoncepcional injetável trimestral? Ele é mais perigoso que o comprimido para a saúde da mulher? Então, assim, o injetável trimestral o acetato de medroxiprogesterona é uma medicação que tem apenas um tipo de hormônio, que é um progestágeno. Então, e ela tem uma ação prolongada porque a quantidade de hormônio que é injetada, ela é maior, o suficiente para 3 meses. Sim. Né? Então, assim, a gente sabe que neste caso, algumas pacientes podem se queixar de uma retenção de líquido maior do que as outras. Porque a dose de hormônio é maior. É uma dosagem maior. Então, assim, algumas pacientes, e muitas, fazem uso de medicações injetáveis ou de média permanência ou longa permanência até, justamente por uma questão de esquecimento do uso das pílulas, a facilidade na posologia, na tomada disso. Então, assim, é uma medicação extremamente segura, no mercado há décadas. Não faz mal para a saúde? Desde que bem individualizada, para um uso adequado, não vejo problema nenhum. Mas consultar sempre um ginecologista. Sempre fazer um acompanhamento, né? Lembrando que a gente está falando de hormônio, e hormônio é uma coisa muito séria. Então, a gente precisa estar individualizando e acompanhando sempre como está se comportando durante o uso, né? Claro. Vamos ver outra pergunta. Olha ali, a Dani Bittencourt diz o seguinte: quem tem endometriose, o único tratamento é o anticoncepcional? Então, bem bacana, né? Esse assunto é um programa inteiro. É verdade. A endometriose é uma doença e hoje é um problema. Então, toda vez que essa mulher ciclar, menstruar, ela vai continuar tendo problemas. Então, o anticoncepcional, se ela tomar única e exclusivamente o anticoncepcional e menstruar, a gente não está tratando absolutamente nada. Claro. O anticoncepcional, ele passa a ser
um coadjuvante, um ajudante no tratamento, mas não é a única coisa que a gente utiliza para tratamento da endometriose. Entendi. E aí a gente também precisa individualizar bastante qual o grau dessa endometriose, qual o grau de invasão, para justamente indicar um tratamento adequado, não somente utilizar o anticoncepcional como método de tratamento. Para fechar, doutor Giovanni, bem rapidinho, pílula anticoncepcional é 100% segura? 100% se não esquecer, se tomar certinho. 99,7%, né? É isso que a gente lê em bula e lê em todas as indicações. Nós temos alguns fatores de risco que, principalmente assim, as tomadas é um grande problema, o uso de antibióticos concomitantes e, às vezes, durante esse grande período de verão, as gastroenterites, né, vômitos e diarreias, são um grande problema. Atrapalham um pouquinho a absorção, então as mulheres têm que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Teve um probleminha, ficou um pouquinho calor, teve uma diarreia, alguma coisa, cuidado. Exatamente. Muito obrigada, doutor Giovanni. Obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui no Ver Mais. Ótimo.